Desmistificando o Apocalipse. Passeando na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. A ti cantarei um novo cântico de louvor. Olá, seja bem-vindo ao Manancial. Sim, hoje temos um manancial de ensinamento da Palavra de Deus, do poder do Senhor. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, vamos parar de errar? Bora lá! Vamos começar com o livro do profeta Daniel. No texto de hoje do profeta Daniel tem tanto ensinamento. Tem o poder de Deus ali vivo, quase que palpável quando a gente lê. Daniel agora vai interpretar o sonho que o rei Nabucodonosor teve e Daniel teve que saber qual era o sonho. Deus revelou a ele qual era o sonho e agora ele vai interpretar o sonho. E é maravilhoso porque quando Daniel começa a interpretar o sonho para o rei Nabucodonosor, ele eleva o rei a uma estatura de rei acima dos reis. Porém, sutilmente, mas nem tanto, Daniel deixa bem claro para Nabucodonosor que ele só é este rei porque o rei dos reis o colocou neste lugar. Daniel diz que Deus subjugou ao rei da Babilônia todos os reinados. E então Daniel começa a interpretar o sonho da tal estátua que Nabucodonosor viu. Na interpretação, esta figura que você está vendo aí na tela, Daniel explica que a cabeça de ouro é o rei Nabucodonosor, é o rei da Babilônia. Então ele está ali como soberano, a cabeça acima de todos os reinados. E Daniel vai explicando passo a passo o que significa cada parte dessa estátua. É sobre outros reinos que estão subjugados à Babilônia. Ele vai explicando o porquê do pé de barro, explica também esta pedra que vai lançar-se sobre a estátua e vai tornar tudo pó. Depois você leia o texto que vem explicando detalhadamente. Após a interpretação do sonho, que claramente parece totalmente favorável ao rei da Babilônia, ele se alegra muito e reconhece o poder e a soberania do Deus de Daniel. Ele diz com todas as palavras que o Deus de Daniel está acima de todos os deuses. Ele não apenas é Deus acima dos deuses, mas como é o Senhor acima de todos os reis. E então o rei Nabucodonosor exaltou a Daniel e o colocou como governador das províncias da Babilônia. E o fez ainda o chefe, o principal, acima de todos os sábios. Ele era o chefe dos sábios. E Daniel, fiel a Deus e leal aos seus amigos, a quem ele tinha pedido que intercedesse por ele para que ele obtivesse a revelação do sonho do rei, Sadraque, Mesaque e Abdinego, Daniel pediu ao rei que os colocasse em um lugar de destaque. O rei atendeu o pedido de Daniel e eles três se tornaram superintendentes da província da Babilônia, dos negócios da província. Mas Daniel permaneceu na corte real. A partir de agora nós começaremos a ver a decadência de Nabucodonosor. Nós vemos aqui o coração do homem como ele é. A ganância, a soberba tomando conta do coração de Nabucodonosor. Ele acabou de dizer para Daniel de reconhecer que o Deus de Daniel estava acima de todos os deuses. Mas agora Nabucodonosor manda erguer uma estátua de ouro e dá um decreto, uma lei, uma ordem para que todos, absolutamente todos, assim que ouvissem os arautos, as trombetas, os cânticos, era para se prostrarem perante aquela estátua. Ele acabou de esquecer quem é Deus. Se você notar, hoje em dia nós vivemos isso. Pessoas que proclamam a Deus, que falam que Deus é poderoso, que falam que acreditam, que creem em Deus, mas isso não os impede de ter outros deuses. A soberba no coração de Nabucodonosor foi tamanha que o cegou. Ao decretar que todos deveriam se prostrar perante aquela estátua, 3 jovens não se renderam. Sadraque, Mesaque e Abdinego. Jamais se renderiam a um Deus que não fosse o Deus de Israel. E então foram denunciados ao rei. O rei mandou chamar os jovens e exigiu que eles se dobrassem diante da estátua. Eles se recusaram.
ousadamente se recusaram, porque criam no Deus de Israel. Note que Nabucodonosor tinha dito para Daniel que não havia outro Deus maior do que o Deus de Daniel. E disse que se eles não fizessem isso, eles seriam colocados na fornalha de fogo. E ousou dizer: quem é esse Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Ousadamente, os 3 jovens responderam ao rei: ó rei, isso nós não precisamos de responder. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo. E ainda que ele não o faça, nós não nos prostraremos ao seu Deus. Isso, claro, despertou a fúria em Nabucodonosor, que mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais e lançasse os 3 jovens na fornalha. A urgência do rei e a potência do fogo era tamanha que os guardas que foram levar os jovens até a fornalha foram queimados. Chega um momento que Nabucodonosor dá uma olhada para a fornalha e vê não 3, mas 4 homens andando, passeando livremente dentro da fornalha de fogo. Um parênteses aqui: os 3 foram lançados na fornalha amarrados em cordas, mas ele está vendo 4 homens livres, desamarrados, andando, passeando livremente dentro da fornalha. E o próprio Nabucodonosor reconhece que um daqueles homens parecia um deus. O texto diz que Nabucodonosor ficou muitíssimo impressionado. Aqueles homens saíram sem um fio de cabelo chamuscado e sequer havia cheiro de fogo em suas roupas. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Israel, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que não se renderam. E então Nabucodonosor mandou um novo decreto: que todas as nações que professassem qualquer língua não podiam blasfemar contra o Deus de Israel. E eis que o rei tem um novo sonho. E ele faz questão de contar a todos o sonho que teve. Ele exalta a Daniel e diz que Daniel era o único com sabedoria o suficiente para interpretar o seu sonho. Então ele conta o sonho. Ele viu uma árvore no meio da terra e essa árvore era muitíssimo alta. Essa árvore cresceu, se fortaleceu, sua altura chegou até o céu e era vista até os confins da terra. A folhagem era bela e o seu fruto era tanto que dava para sustentar a todos, toda a terra. Os animais do campo se abrigavam nela, achavam sombra nela, e as aves faziam morada em seus ramos. E amanhã saberemos o que este sonho significa. Bora para o livro de Apocalipse! Seja bem-vindo ao Apocalipse, que não é sobre medo. Para começar, já vamos de cara te dando esta informação, para você ficar aliviado. E aproveito para dizer que não é intenção de Deus que a Bíblia seja um código secreto que ninguém entenda. A Bíblia, muito pelo contrário, é para ser acessível a todos. Deus faz questão que você conheça a Ele. Não há razão para Deus colocar um monte de código secreto na Bíblia. E quem te ensina é o Espírito Santo de Deus. Claro que no livro de Apocalipse há várias simbologias, mas se você lembrar bem, no livro de Zacarias, de Ezequiel, de Daniel, tem muitas simbologias. Todas elas estão lá no Apocalipse, todas elas. Ou seja, se você quiser entender um pouco mais do Apocalipse, volte no livro de Ezequiel, de Daniel e de Zacarias, que ainda vamos estudar. Pega essa informação bem importante que vai aparecer aí na sua tela. Não há por que você temer o Apocalipse, porque o texto do mesmo João que escreveu o Apocalipse diz que o amor lança fora todo medo. Portanto, se você conhece a Deus, se o seu coração pertence a Deus, seja bem-vindo a um livro que transborda esperança. Mais do que esperança, certeza de uma vida eterna. Certeza de vitória. O Apocalipse é o oposto do que o povo entende. Não tem nada a ver com medo. Tem medo sim, para aquele que não ama a Deus. Se você ama a Deus verdadeiramente, se alegre. É sobre celebração, é sobre esperança.
Quem escreveu o Apocalipse, como dissemos, foi o apóstolo João. Ele estava na ilha de Patmos quando teve esta visão. O Apocalipse é um livro de revelação, é o único livro profético do Novo Testamento e o livro que encerra a Bíblia. A ilha de Patmos era uma ilha pequena onde pessoas que faziam mal à sociedade eram colocadas, aprisionadas ali, ficavam solitárias naquele lugar. E o apóstolo João era visto como uma dessas pessoas, em razão de pregar o evangelho, como ele mesmo diz logo no início do livro. João era o último dos apóstolos que sobreviveu. Todos os outros já haviam sido mortos de formas terríveis. João estava totalmente solitário, mas nem tanto. Eis que ele tem uma visão, é visitado por alguém que ele conhecia muito bem, o Senhor Jesus. Aparece em uma revelação para João. João foi chamado para, após ver aquela visão, comunicar às 7 igrejas da Ásia tudo o que ele viu. E o texto diz que o que ele iria ver tinha a ver com o presente, com o passado e com o futuro. A igreja do Senhor estava debaixo de intensa perseguição e iria piorar. Vamos lembrar que todos os apóstolos vinham falando sobre falsos profetas, sobre falsos ensinamentos. A igreja vinha sendo preparada para o que viria. Já era um cenário apocalíptico sendo anunciado por cada um dos apóstolos. Agora João recebe uma visão ampla e é chamado a escrever tudo, registrar tudo e enviar às 7 igrejas. Para estas igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando Jesus se apresenta a João em visão, ele já vai dando a sua credencial. O primogênito dos mortos. Aqui já tem uma mensagem. O primogênito dos mortos. Se há um primogênito, significa que terão outros mortos. João está falando sobre a ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar para levar os seus. Ele é o príncipe dos reis da terra. João descreve Jesus Cristo de uma forma lindíssima e poética. Na mão direita ele segura 7 estrelas. Da sua boca sai uma espada afiada com 2 gumes. E o Senhor, quando se apresenta, diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o início e o fim. Ele é a plenitude. João diz que ele virá nas nuvens e todos os olhos o verá, inclusive aqueles que transpassaram, ou seja, os que mataram Jesus. Todo olho verá quando Jesus vier nas nuvens. O Senhor Jesus então começa a se revelar, a falar do seu poder e traz a primeira mensagem de esperança. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Sim, ele e somente ele tem as chaves da morte e do inferno. Portanto, disse Jesus a João, escreve as coisas que tem visto, tanto as atuais quanto as que virão. E o Senhor Jesus revela a João o mistério do que ele viu acerca das 7 estrelas e dos 7 candelabros ou castiçais. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. 7 significa plenitude. As igrejas são comparadas a candelabros porque elas são luz, a luz para o mundo, a luz que ilumina as trevas. A partir daí, João vai se dirigir a essas igrejas, carta por carta, falando o que o Senhor Jesus vê em cada uma delas, tanto de positivo quanto de negativo. O livro de Apocalipse é sobre trazer esperança para perseverar no Senhor, porque Jesus já venceu a morte, ele tem as chaves do inferno. João vai narrar daqui para frente vários acontecimentos, coisas que são para aquele tempo em que ele escreveu, para aquelas igrejas em que ele escreveu, tanto que Jesus diz, escreve sobre o que está acontecendo agora e sobre as coisas que ainda hão de vir. Então o livro de Apocalipse era parte para aquele povo que estava ali vivendo já as aflições, as perseguições, era para trazer esperança para a igreja do Senhor, que vivia debaixo de perseguições e cada vez maior e maior. Era sobre lembrar que tudo já vinha sido anunciado,
que eles não esquecessem da promessa do Senhor de quem é Deus, quem é Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega, ele tem as chaves da morte e do inferno. E a partir daí, João também vai falar das coisas do porvir e vai desvendando algumas simbologias que já foram escritas no Antigo Testamento. O importante é você saber que tudo, absolutamente tudo, vai convergir para um único lugar: o poder de Deus. A soberania de Deus é sobre o Cristo que venceu, é sobre a igreja do Senhor que está protegida por Ele, cuidada por Ele, é sobre a igreja ser santa, imaculada, sem ruga, ser a luz deste mundo, é sobre a volta de Jesus. Ele virá e a vitória está nas mãos dele. É sobre esperança, é sobre você perseverar na sua fé. O amor lança fora todo medo. Seja bem-vindo ao Apocalipse, seja bem-vindo ao fortalecimento da sua fé, à renovação da sua esperança. Não deixe de crer, Jesus está voltando e é muito breve. Se ele não vier até amanhã, eu te espero aqui para mais um vídeo. Até lá!